queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vídeo novo no canal e no vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre Colossenses 3:20. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Bem, vocês viram que na semana passada não saiu o vídeo e foi porque eu fiquei muito doente e minha voz praticamente não sabia de tão rouca que eu tava, então não consegui gravar, mas tô postando hoje e pra compensar, amanhã vai sair outro vídeo nesse mesmo horário, tá bom? Então fiquem ligados, beleza? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Colossenses 3:20. Acho que todos sabem que ninguém precisa ensinar os filhos a desobedecerem, ninguém me ensinou a desobedecer. E isso ocorre devido à queda. Lá em Provérbios 22:15 fala sobre, assim como a carta que Paulo escreve a Timóteo, que uma das características do homem no fim dos tempos era a desobediência ao pai e à mãe. Portanto, é importante aos pais compreenderem que os filhos jamais aprenderão a ser obedientes por si mesmos. E aos filhos, é importante que nós entendamos que é dever dos pais nos ensinar a ser obediente, por mais que não queremos e não gostemos. Então, a grande ideia que Paulo quer trazer nesse versículo é que Jesus é exaltado no lar cristão pelos filhos que obedecem aos seus pais. Então, eu não sei se vocês estão notando, mas desde o vídeo 11, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês, até esse, eu creio que vocês já notaram algumas singularidades, pois basicamente nesses versículos a palavra de Deus estabelece um contraste com o que é natural a vida humana sem Deus, com aquilo que é dever de ser a nova vida no lar. Bem, no versículo 18 a gente viu que é natural as esposas não serem submissas. No 19, os homens tratarem as mulheres com a amargura. E no 20, nós estamos vendo que é natural o filho desobedecer aos pais por causa da queda. Portanto, pais, não se desesperem, porque é natural os filhos desobedecerem e serem rebeldes. Mas o que vai mudar essa realidade é a obra de Jesus Cristo na cruz. O ensinamento que os pais têm que dar aos seus filhos de serem obedientes. Portanto, é importante falar que a questão da obediência não vai alcançar aqui somente aos filhos, mas também aos pais. Sim, aos pais. Deus é o nosso Pai Celestial. E como filho dele, nós precisamos obedecê-lo. Então, pais, vocês são obedientes a Deus? Muitas das vezes, os pais dão um nível de educação muito aquém do que as escrituras ensinam. E na educação, os pais têm um padrão. Tem um padrão que Deus estabeleceu, um nível de educação que Deus estabeleceu, e isso é inegociável. Por isso, muitos pais fracassam na criação de seus filhos, porque negociam o padrão de Deus, criando as próprias regras e querendo que o filho siga o seu padrão e não a de Deus. O fracasso na educação de filhos se faz também por essa razão, o desprezo que os pais têm pelo padrão de Deus e por isso querem criar o seu próprio como se fosse a solução. Deus não quer que os pais ensinem aos seus filhos no padrão que esses criam, mas sim o padrão que Deus estabeleceu. Qual é esse ensinamento? Qual é o padrão de Deus nos ensinos com relação aos filhos? A palavra de Deus foca no coração do filho, porque muitas vezes os pais só observam o comportamento e não observam o coração. A Bíblia fala que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Portanto, então, resumidamente, o foco está no coração e não no comportamento. Algo que eu aprendi com os meus pais e eu quero compartilhar com vocês, mas quem já fez o curso Obediência à Maneira de Deus também conhece, são os 3 Is da obediência. Esses são obediência imediata, inteira e interna. Então, a obediência imediata é esta em que o pai fala em tom normal de voz, sem repetição e sem ameaça apenas uma vez, e o filho logo corresponde em seguida. O exemplo de que isso não aconteceu foi em Números 14, do versículo 6 a 9, na qual o povo de Israel não faz o que Deus mandou no momento em que ele falou, e o resultado disso é que o povo não entra na terra prometida em um primeiro momento e ficam vagando pelo deserto por 40 anos. Em seguida, nós temos a obediência inteira. Então, como o próprio nome diz, obediência inteira mesmo. Obediência parcial é desobediência total. Portanto, o filho tem que fazer o que o pai pede por inteiro. Então, assim, um exemplo bíblico disso está lá em 1 Samuel 15, do versículo 9 ao 11, na qual observa-se que existe uma obediência parcial por Saul, e esta significa desobediência total. Por fim, a obediência inteira é aquela que vem do coração. Portanto, os pais precisam da graça e sabedoria de Deus
Deus para alcançar e ministrar ao coração dos filhos. Os filhos precisam ouvir e ver nos pais o Evangelho de Deus sendo uma verdade em suas vidas, e esse Evangelho alcançando e transformando-os para a glória de Deus. Será que os pais estão pastoreando a vida dos filhos? Provérbios 4, 23, 26 mostra que a obediência precisa se principiar no coração e necessita ser de coração. Então investigue a sua vida. Você, como pai, tem ensinado esses 3 Is da obediência? Você tem praticado esses 3 Is em seu relacionamento com Deus? Os filhos, vocês têm obedecido aos seus pais? O padrão de Deus é perfeito e não devemos negociar o modo como Deus definiu para criar os filhos. Então foi isso, amados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até amanhã. Tchau!